Olá, meus amados do Facebook, meus amados, minhas amadas, sejam bem-vindos a este canal no YouTube. Esse canal é em Nova Aliança, aonde eu compartilho com vocês uma palavra limpa, sem mistura, uma palavra sem torcer, uma palavra direta, uma palavra que liberta, uma palavra que quebra as algemas aonde ela não podia existir. Então é esta palavra que eu tenho compartilhado por este canal. Em Nova Aliança. Peço que você que está acessando este canal, se você ainda não é um inscrito, se inscreva neste canal para quando eu postar um vídeo novo, você seja avisado que foi postado um vídeo novo lá. Peço para você dar um like também nesse canal, que esse canal venha crescer e alcançar essas pessoas que vivem sofrendo com essas algemas nos punhos sem poder se libertar. E só o Evangelho de Cristo é que pode quebrar estas algemas. Então, meus amados, qual é o nome do título que nós vamos participar agora? Peço que você fique nesse vídeo até o final para que você venha entender a palavra, porque não adianta você assistir um versículo, 2 versículos e não assistir o estudo todo. Você necessita assistir o estudo todo. Então, meus amados, o nome do título desse pão que nós vamos partir, deste banquete, chama-se Graça, o poder que o sistema desconhece. Graça, o poder que o sistema desconhece. Eu vou pedir para você acompanhar comigo, abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 1. Meus amados, eu queria fazer já também adiantar um pouco aqui um outro trabalho que eu pretendo incluir nesse que eu já faço, né? Por conta de um scrap que foi postado no Facebook e eu tive vendo lá, né? Foi hoje, foi ontem. Hinos da harpa cristã. A harpa cristã, já falaram o nome correto, né? A harpa cristã. Então puseram lá no Facebook uma frase de um hino da chamada harpa cristã. E meus amados, quando eu vi aquela frase daquele hino lá no Facebook, uma voz, parece que uma coisa me dizia, né? Você precisa denunciar esses hinos. Assim como você denuncia a velha aliança, você usa o meu evangelho para denunciar a velha aliança que já teve fim, você precisa denunciar esses hinos da harpa cristã que estão direcionados a homens. Eu nem posso dizer de Deus, porque ele nunca foi Deus, ele foi um grande profeta. Era filho. Só a palavra já está dizendo, filho de Deus. Meu filho nunca pode ser eu, nunca vai poder ser eu. Nem assim como eu, nunca vou poder ser ele. Porque eu sou o pai, ele é o filho. Então, eu não posso chamar de Deus, ele reconhece que ele estava com o poder de Deus, né? Foi um grande profeta, cumpriu a lei, tudo certinho, pagou o preço para os judeus, não foi para nós, foi para o judeu. Então tudo isso ele fez. Mas os hinos estão direcionados a ele, a um homem, que Jesus de Nazaré era um homem, assim como eu, assim como você. Ele era um homem de carne e osso. E a palavra diz para nós adorar a Deus em espírito e em verdade. Que toda honra, toda glória seja dado
ao Cristo ressuscitado, ao Espírito e não à carne. Então, por conta disso, meus amados, a partir da semana que vem, vai ser colocado também vídeos aqui, neste canal, denunciando a harpa cristã, os hinos da harpa cristã, que são quase 500 hinos. Então, eu não sei se farei ainda, não sei se eu farei uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu ainda posso para o meu trabalho, eu não tenho todo o tempo disponível. Então, eu ainda vou ver como vai ser feito, se é uma vez por semana, se é 2 vezes por semana, porque eu tenho que copiar o hino todo para tirar uma foto e frisar aonde a parte que está errada. Então, é isso aí. Meus amados, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Aí. 16 e 17. Diz assim, ó. Pois não me envergonho do Evangelho. O tema do nosso título eu já falei, né? Graça ou poder. O poder. Então, o poder de Cristo, o poder de Deus, não está num sambalachura, não. Está onde? No Evangelho. É o que diz aqui, ó. Por isso que eu peço para você acompanhar junto comigo. Pois não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo, você não se envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Então, meus amados, se eu prego velha aliança, eu estou pregando o poder de Deus? Não estou. Porque o poder de Deus está bem claro. Vê se você acha isso aqui escrito na velha aliança. Que a velha aliança é o poder de Deus. Não encontra. Você vai encontrar aqui, ó, no Evangelho de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Então, e essa salvação, você vê, meus amados, que para o poder de Deus para a salvação. E essa salvação aqui, é lógico que não é do Espírito, porque o nosso Espírito já veio salvo do céu. Esta salvação aqui é do engano. Nós vamos ver lá na frente. É do engano. Para que o povo seja salvo das algemas que tem sido colocado nos punhos e na mente das pessoas. E as pessoas ficam algemadas dentro de um açapão e ela não tem domínio de si mesmo. O domínio dela, ela deixa o homem dominá-la em todos os sentidos da sua vida. E como ela vive numa escravidão, vive escrava, fica sustentando o vagabundo, sustentando seus filhos, dando bons estudos para eles. Enquanto esta pessoa que sustenta esses vagabundos e sustenta a família dele, às vezes falta até o pão de cada dia na sua mesa. Então Paulo está dizendo aqui, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aqui não está escrito para a salvação eterna. Então essa salvação aqui não quer dizer salvação eterna, porque o nosso espírito é o que vai voltar para Deus, o que vem de Deus e vai voltar para Deus, esse já veio salvo. É salvação do engano. É salvação de todo aquele que crê, principalmente do judeu e também do grego. Esse grego aqui é gentil. Podia ser de repente na sua Bíblia, dependendo da tradução da sua Bíblia, vai estar também do gentil. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela aonde? Na velha aliança? Não. Se revela onde? No Evangelho.
De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. E é por fé, e é o justo viverá por fé, que amanhã eu vou pregar, mostrar na Bíblia, né, que crente evangélico, católico também, não tem fé. Não tem. Você está dizendo que o crente não tem fé? Não tem. Eu vou mostrar a você aqui amanhã no nosso raciocínio, mas nós vamos ler uns versículos em pouco, né? Uma meia dúzia só. Só para mostrar, para provar que crente católico não tem fé. Eles creem apenas. E crer é uma coisa. Fé é outra coisa totalmente diferente. Dizia um velho ditado que diz: não confunda, um velho ditado mundano, né? Digamos assim, que diz, eu ouvi dos meus pais, da minha mãe, né? Dos meus irmãos mais velhos: não confunda barba de gato com perna de emboá, porque não são a mesma coisa. E também existe um outro ditado, muito verdadeiro: não coma gato por lebre. Só matou um gato, chamou e vim comer um lebre aqui na minha casa, eu matei um lebre. Chega lá, é um gato. Não faça isso. Então, meus amados, esse é o grande problema, que o sistema religioso, em geral, não sabe o que é fé. E eu vou mostrar amanhã no nosso raciocínio que o sistema religioso não tem fé. Eles creem apenas. Nós lemos 17, né? O justo viverá por fé. E para nós continuar isso aqui, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação, Paulo pregando aos Coríntios, né? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Do Espírito e de poder. Então, meus amados, aqui nós já estamos vendo, né? Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, esse já é um versículo que eu vou tirar para ler amanhã. No versículo 2, no 4, 5, já está afirmando. Já é uma das afirmações, é porque eu tenho que pegar mais versículos para não ficar num só, né? Não ficar num só. Mas aqui já está dizendo aqui: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito. Demonstração do Espírito e de poder. Espírito não se pode ver, não se pode pegar, né? 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, a famosa teologia. Um pastor só é um pastor respeitado se ele fez teologia. Se ele não fez, ele não é um pastor respeitado. E sim, no poder de Deus. Esse é o poder que o sistema desconhece, isso aqui. Porque o sistema ele está firmado em conhecimentos de homens, em estudo secular.
Isso é que o sistema está apoiado, e não o poder do Evangelho. O sistema evangélico diz que é cristão, mas não aceita o Evangelho de Cristo. Como é que pode uma coisa dessa? E em 1 de Coríntios, ainda no capítulo, nós estamos no capítulo 2, 1 de Coríntios capítulo 4, no versículo 14 e 15. 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. É o que eu falo aqui sempre, às vezes, né? Já falei outras vezes. Né? O que eu prego aqui, o que eu denuncio a velha aliança, essas denúncias que eu faço, outros colegas que vivem graça, pregam o Evangelho da Graça, têm feito essas denúncias, não é para envergonhar aos nossos irmãos evangélicos, nem os nossos irmãos católicos. É para que eles venham conhecer o poder de Deus, que eles não conhecem. Né? Não vos escrevo estas coisas para envergonhar. Pelo contrário, para vos a demonstrar como a filhos meus amados. Como a filhos meus amados. 15. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Né? Porque Paulo está fazendo essa paralelo, porque ele se pôs no lugar de pai aos Coríntios, aos Gálatas, né? Então ele tratava esse povo como seus próprios filhos. Pois eu, pelo Evangelho, Paulo, pelo Evangelho, não foi pela velha lei, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que pela palavra de Cristo, pelo Evangelho de Cristo, ele gerou os gentios em Cristo. Ou por outro lado, por outra palavra, pelo Evangelho de Cristo, ele fez dos gentios cristãos. Pela palavra. Não foi pelo sangue. O sangue derramado, que eu também vi esse erro no Facebook, já foi hoje. O sangue foi derramado para os judeus, não foi para nós. O sangue de Jesus não foi derramado para nós, em nosso favor. O sangue de Jesus foi derramado em favor dos judeus. Nós fomos enxertados em Cristo pela palavra. É isso que você está lendo aqui ou não é? É isso que você está lendo aqui. Então isso é o Evangelho de Cristo, isso é poder de Deus. Gerei em Cristo, vamos ler o 16. Não, era só o 15, até o 15. Então, meus amados, é esse poder que o sistema religioso ignora, não quer conhecer, faz guerra para não conhecer esse poder. Faz não conhecer. Porque se eles conhecerem esse poder, tomarem conhecimento desse poder do Evangelho, eles tomam conhecimento do poder do Evangelho, eu quero que você preste muito bem atenção, eles passam a ter posse do poder do Evangelho, mas perdem o seu poder. Eu sou o pastor, eles não querem perder isso. Eu sou o presidente da igreja, não querem perder. Eu sou o profeta, não querem perder. Se tomar esse poder, perde o poder deles. Então, ele só tem duas opções: ou aceitar o Evangelho e viver no poder de Deus, ou negar o Evangelho e dizer que eu sou o cara, eu sou o pastor, eu sou o presidente da igreja, eu sou o pastor principal, é eu que liberto, é eu que oro, é eu que libero tudo.
Então ele só tem duas opções. Ou perde o poder que eles dizem que tem e carrega esse poder do evangelho em si, ou nega o evangelho e carrega essa mentira que não tem. Eles, na verdade, eles não têm poder nenhum. É tudo mentira. Porque eles vivem numa lei que já acabou. Então a lei era verdade, a lei tinha poder enquanto ela valia. Mas a partir do momento que ela deixou de existir, ela foi anulada, também acabou todo o poder que ela tinha. Então virou, de verdade, virou mentira. Pregar a lei para a sua vida é pregar mentira para a sua vida. Mas lá em Tiago também tem algo para falar. O nosso pastor, o pastor Tiago. Vamos, pastor Tiago aqui. Vamos ver o que o pastor Tiago aqui tem a falar. Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18. Vamos ler 16 até o 18. Não vos enganeis, meus amados. Tiago, pregador da lei. Isso aqui não é o evangelho de Cristo. Isso aqui é um evangelho histórico da lei. E Tiago aqui, ele está dizendo aqui, ó, não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom perfeito, todo dom perfeito, né, são lá do alto, descendo do Pai, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Do Pai da luz, aonde não pode existir variação. Então, quando a pessoa vive lei, quer viver graça, quer viver lei, quer viver graça, então existe essa variação. Aí eles, na verdade, eles nem entendem lei, porque a lei já acabou, e nem é permitido entender o evangelho. Então, eles vivem essa variação. Versículo 18. Segundo o seu querer, ele nos gerou. Ele quem? Deus. Segundo o seu querer. Não foi eu quem quis. Irmão, vem aqui na frente, você precisa aceitar Jesus. Aqui está dizendo é segundo o seu querer. Não é segundo o meu querer. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra. Ele nos gerou pela palavra. Não foi pelo sangue. Pelo sangue foi gerado os judeus. Nós, gentios, fomos gerados pela palavra. Foi essa palavra que nos gerou em Cristo. Foi essa palavra que nos lavou. Nós gentios não fomos lavados com sangue. Nós gentios fomos lavados com a palavra. Nos gerou pela palavra da verdade. Olha, pela palavra da verdade. Então a outra era mentira. É eu que estou falando isso que está escrito. Se essa é a palavra da verdade, a outra era da mentira. Para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Como se fossem as primeiros das suas criaturas. Qual é as criaturas de Deus? Os seus filhos, os espíritos. Não a carne, mas os espíritos. Vamos ler 19, né? Não, já lemos 18. Era até o 18 nós ia ler. E para nós continuar ainda, meus amados, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 9. Pelo que não podendo suportar mais
o cuidado por vós, né? Ter o que não podendo, suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas, né? E enviamos nosso irmão Timóteo, né? Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo. Não é no Evangelho de Moisés, é no Evangelho de Cristo. Para quê? Para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. 3. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Está dizendo esta aqui, com estas. Você vê que a palavra está no pretérito presente que eles viviam, não hoje. Os crentes esperando tribulação. E eles vivendo lá a tribulação, há quase 2000 anos atrás. E a igreja querendo dizer que vai passar por tribulação. Não, meus amados, quem passou por tribulação foi eles. A palavra está mostrando aqui, está dizendo aqui, que eles viviam essas tribulações. Porque o evangelho era proibido pregar, né? A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vos mesmo sabeis que estamos designados para isto. Estamos designados para isto. E é o que eu vivo, né? O Evangelho de Cristo é denúncia da velha aliança. Então, se a pessoa tem medo de ser perseguido, ser bloqueado nas redes sociais, quantas redes sociais já me bloquearam? E agora eu vou me intimidar? Eu vou pedir perdão para eles porque eu falei a verdade na página deles? Eles vieram com mentira e eu falei a verdade? Não, quer me bloquear? Bloqueie. Mas enquanto não bloquear, eu estou entrando com a verdade lá. Aceite se quiser. Mas eu estou entrando com a verdade. Para isto, né? Designados para isto. 4. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos, né? Já avisaram, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, a tribulação, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse, e se tornasse inútil ao nosso labor. 6. Agora, pois, com regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, né, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as vossas privações e tribulações. 8. Vamos ler até o 9. 8. Porque agora vivemos, se é que estáis
firmados no Senhor. 9. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Então, meus amados, essa era a perseguição que eles estavam vivendo, mas não desistiram do Evangelho, de pregar o Evangelho. Não se curvaram ao medo, ao temor. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, nós pulamos aqui. Acho que nós pulamos alguma coisa aqui, né? Mas deixa aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do 13 ao 20. E alguns judeus, isso aqui é o retrato dos pastores que nós vemos hoje. Pastores que não são pastores. Pastores que são mais encantador, né? Vamos ver para nós entender. Alguns judeus exorcistas, preste atenção, alguns judeus exorcistas, ambulantes, é o que nós vemos hoje, alguns pastores exorcistas. Sai diabo, sai pombagia, sai dali, sai da acolá. Os povos não são pastor, não são pastor, são exorcistas, ambulantes. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas, sobre processos, né? Sobre processos de espíritos malignos, sobre processo de espírito maligno, ou seja, não é processo de um satanás, processo de um espírito alterado. Talvez o camarada já bebeu umas, e quando o cara bebe, ele ou fica bêbado, ou fica bravo, ou fica rico. É só o cara beber que o espírito altera. E aqui está um deles, aqui, alterado, um espírito alterado. Certamente ele tomou uns goró, né? Espírito maligno, dizendo: esconjuro vós por Jesus. A mesma coisa desses pastores que nós passam nas ruas, nas avenidas por aí, tá eles aí: sai capeta, sai pombagira, sai, eu esconjuro você, sai, sai. Quem é esses caras? Esses judeus aí, ó. Pastores passando por esses judeus exorcistas aqui, ó. Dizendo: esconjuro vós por Jesus, a quem Paulo prega. Os que fazia isto era 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Os filhos do sumo sacerdote que fazia isto. E você vê que as coisas só mudou de geografia, porque esses canalhas, esses exorcistas, continuam até hoje aqui no país, né? Só mudou a geografia, mudou de Israel para o Brasil. Mas você passa na frente dessas chamadas igrejas aí, só vê nego: sai capeta, sai satanás, sai pombagira, sai Zé Pilintra. O que? São o quê? Exorcistas. E eu comi muito desse reggae, mas hoje eu não como mais. 15, vamos ler o 15, né? Ler até o 20. 15. Mas o espírito maligno, o espírito alterado, lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem são? Quem sois vós? Quem sois? 16.
E o processo do espírito maligno saltou sobre ele. E o cara, quando está com o espírito alterado, ele acha que pode brigar com meio mundo. Uma vez eu lembro, não esqueci disso nunca, quando eu era solteiro, namorava, eu fui a uma festa com a minha namorada, a minha noiva, eu acho que já era noiva, tá, na época, eu acho. E eu sozinho enfrentei uma roda de 10, eu sozinho. Porque de tanto ouvir as conversas deles que era direcionada a mim, o meu espírito alterou. O meu espírito alterou, eu quebrei uma garrafa e segurei os 10. Por quê? Eu na minha consciência boa, eu ia enfrentar aqueles 10? Não ia. Espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu. Então, enfrentei os 10 e não teve um que viesse. Que eu ia cortar ele no caco de vidro. Quebrei a garrafa, ficou todas aquelas pontas de vidro assim. Ninguém quis experimentar a primeira. É assim, um espírito quando está alterado. Prevaleceu contra eles, que desnudos, que eles dizem aqui, ó, o espírito prevaleceu contra eles e eles saíram sem roupa. Mentira, o espírito rasgou a roupa deles e saiu pelado. Não, desnudo, sem poder subjugar o espírito, né? Saiu com medo. Desnudo e feridos, ferido a consciência, fugiram daquela casa. 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeu como grego, ou seja, assim judeu como gentil, habitantes de Éfeso, veio ter... É isso mesmo. A todos, assim, judeu como gente, como grego. Habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando. É o que nós da graça faz. Denuncia o erro. Nós não estamos aqui contra a fé de ninguém. Nós denunciamos o erro. Quer continuar seu erro, nós não impede ninguém continuar no erro. Ninguém impede, apenas nós denuncia, desmascara o erro. Cabe a você seguir no caminho errado ou não. Muitos dos que creram e vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. 19. Também muitos dos que havia praticado artes marciais, reunindo os seus livros, praticava artes marciais, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. O que aconteceu comigo? Eu tinha um monte de livro aí. Da pessoa que disse que era o nosso pai na fé. Bispo mais cedo. Eu joguei tudo fora. Nem dá ou não dei, viu? Porque aquilo que você não quer para você, você não pode querer para os outros. Então eu não peguei os livros e disse, fulano, você quer? Fulano, você quer? Fulano, você quer? Não. Eu joguei fora. Se alguém pegou, problema. Mas eu joguei no lixo. Diante deles todos
calculados os seus preços, né? Muito dinheiro foi jogado fora, investido em livro, jogado fora. Seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários. 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra do Senhor crescia. Mas hoje o que nós vemos crescer é igrejas, negócio. Igreja hoje é negócio. Então esses negócios têm crescido por aí. Mas a palavra do Senhor tem diminuído. Por quê? Eles não ensinam a palavra do Senhor. Não ensinam. Eles escondem o Evangelho de Cristo. Porque se eles mostrar, ninguém vai parar lá. Ninguém vai dar dinheiro, levar dinheiro lá para eles. Tem umas duas passagens, lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder, segundo o seu poder que opera em nós. Então, o poder de Deus, ele opera em aonde? Lá no monte, que eu tenho que buscar esse poder lá? Ou ele opera em mim? Ele opera em mim. Então, se esse poder de Deus que opera em mim, para que? Onde eu vou buscar mais poder? Para que eu sair da minha casa para buscar mais poder? Se esse poder já opera em mim. O problema é que os pastores não pregam isso para a igreja. Não mostra para a igreja que o poder está nela. Não está dentro de uma chamada igreja de pedra que você tem que ir lá buscar. O poder de Deus já está nela. Isso que precisa ser ensinado para que a palavra de Deus cresça em todos nós. A palavra de Deus tem que crescer em nós. E não igrejas crescer. É filial, igreja matriz. Como se isso fosse possível. Igreja filial, igreja matriz. Isso não existe. Isso é empresa. É negócio. Empresa sim. A empresa matriz, a empresa filial. Mas a igreja de Cristo é uma só. Só existe uma igreja de Cristo. Só. E essa igreja quem é? Somos nós. Nós todos formamos uma igreja. A igreja de Cristo. Então, meus amados, para encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, para nós encerrar. Porque, passou aqui, versículo 3, né? Versículo 1 e 2. Versículo 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor, a palavra do Senhor propague, ou seja, a palavra do Senhor cresça. A palavra do Senhor cresça. Não é negócio, não é igreja cresça, placa da igreja cresça. Não é isso.
para que a palavra do Senhor cresça e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. 2. E para que sejamos livres de quem? Dos homens. Sejamos livres dos homens. Então você, meu amado e minha amada, você tem a responsabilidade, você que tem entendido esta palavra, você tem essa responsabilidade de fazer que essa palavra cresça, compartilhando, ou você mesmo pregando. Se você ainda não tem essa capacidade de pregar, de denunciar, então compartilhe, dê um like, que outras pessoas vão ver aquilo lá, através da sua página, e vão se libertar, vão viver livre, é o que diz a palavra aqui do Evangelho. Para que sejamos livres dos homens. Sejamos livres dos homens, perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Então, meus amados, esta foi a palavra para hoje, para o nosso crescimento no Evangelho de Cristo. E eu espero que essa palavra tenha feito você crescer, tenha lhe dado força cada dia para você sair do erro e ter força para se manter de pé. Não se achar uma pessoa desviada, que não tem como se desviar de Deus. Quem poderá se desviar de Deus? Um homem, uma pessoa, um ser que se for até ou subir até o céu, ele está lá. Se nós descer até as profundezas do mar, ele está lá. Então não podemos se desviar de Deus. Não podemos se desviar. Mas se você tem esta palavra para isso, você tem que ter esta palavra em você, para que essa palavra lhe mostre que você não é um desviado, você é um edificado em Cristo Jesus. Esta é a nossa palavra, esta foi o nosso alimento de hoje. Paz eterna a todos vocês e a todos nós, que sejamos abençoados com todas as sortes de bênção e que assim chegamos ao nosso próximo encontros ricos e abençoados por Cristo. Amém? Graça eterna.